E aí, pessoal, beleza? Então vamos mostrar aqui essa experiência, dando continuidade ao assunto de estática, né? Equilíbrio dos corpos. Então tem aqui um pedaço de cano de PVC, onde eu tenho um lado dele, né? Um círculo, e do outro lado eu não tenho um círculo. Eu fiz um corte de 45 graus com a cegueta, né? E aí eu tenho agora uma elipse. Tá certo? Então, na verdade, o que eu tenho agora? Eu tenho um tronco de cilindro, não tem mais um cilindro. Então, para que eu quero trabalhar com isso aqui? Então, pensa na seguinte situação: se eu colocar o dedo aqui no meio, né, e buscar esse equilíbrio aqui, então eu tenho o centro de gravidade, né, o centro de massa desse objeto, que está mais ou menos, né? Como eu coloquei dois dedos aqui, porque um dedo só fica difícil de achar esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio está mais ou menos no meio, do objeto. Então tá bom. Considerando que o centro de gravidade está aqui, onde está meu dedo, ó, mais ou menos aqui. Então, quando eu projeto esse ponto, ele tem que coincidir com o centro de apoio, para que o objeto tenha equilíbrio. Então, o centro de gravidade está no meio aqui, né? Como é um cano, né? Uma coisa oca. Então, uma projeção, onde essa projeção tem que coincidir com a superfície de apoio, para que o objeto fique em equilíbrio, como está aqui. Beleza? Então, o centro de gravidade está mais ou menos aqui no meio. Agora eu vou inverter o cano e vou colocar ele dessa forma, pegando a superfície que eu cortei em 45 graus, colocar aqui. Obviamente, lembra que o centro de gravidade estava aqui, ó, mais ou menos no centro do cano, então ele vai estar projetando aqui, ó, fora do ponto de apoio. Então o objeto cai. Claro, né? O objeto não vai ter equilíbrio, porque eu desloquei o centro de gravidade dele, né? O centro de massa dele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar alguma outra situação, um outro objeto aqui. Aí eu já não botei um objeto só, um outro objeto aqui, para restabelecer esse ponto de equilíbrio, né? Restabelecer esse centro de massa. Então eu vou ter que juntar um outro objeto aqui e criar uma condição por aqui, né? Onde o centro de massa do conjunto mantenha o nosso cano aqui em equilíbrio. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Só um minutinho. Então veja só o que eu fiz, ó. Então fiz, né, dois orifícios, né, um aqui, outro aqui. Depois eu posso mostrar direitinho como é que isso é feito. Observe que nosso cano agora ganhou um equilíbrio de novo. Por quê? Agora o centro de massa, né, deslocou. O ponto de apoio é esse aqui, ó, onde está eu passando a mão, né, que é a nossa elipse. Então o centro de massa, o centro de gravidade, deslocou para algum ponto, né, dentro dessa superfície aqui, que é a elipse. Em algum ponto qualquer aqui dentro da elipse, o centro de gravidade foi deslocado. Como é que eu descubro esse centro de gravidade? Se eu tivesse aqui na minha mão um prumo, eu localizaria o centro de gravidade certinho. Mas como eu tenho aqui a superfície, que é uma elipse, então o centro de gravidade está em algum ponto aqui, onde eu estou localizando, né? Relacionado aqui à superfície do cano, certo? Bacana isso aqui, né? Olha só, serve até de enfeite, né? Você pode colocar aqui uma garrafa de vinho, tal coisa desse tipo, né? A quem devemos isso? Para quem? Lá na Grécia Antiga, Arquimedes, né? O princípio da estática, né?
das alavancas e etc. Beleza? Fica para a próxima agora.